Boas-vindas ao palco. E hoje o nosso episódio, ele é assim, diferente, bem especial. Primeiro porque é o nosso primeiro episódio em Itajaí. E nós vamos falar sobre um tema que me encanta muito, que é algo que eu já vivenciei na minha prática profissional, que é o emagrecimento. E é o emagrecimento de um jeito diferente, né? O emagrecimento de dentro para fora. E para nos ajudar a entender melhor, e assim com muita propriedade, a entender melhor sobre esse tema, eu convidei aqui, e nós temos a honra de receber a Kelna, a doutora Kelna Melice, que ela é nutricionista e criadora, criadora do método TDF, que promove o emagrecimento saudável. Boas-vindas, doutora. Olá, Silvana, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e trazer várias informações sobre como a nutrição pode agregar na vida e na saúde dos seus telespectadores. E isso é essencial, porque, não sei vocês, né? Se vocês já se deram conta disso, a gente está aí minimamente a cada 3 horas se alimentando. Sim. É algo assim que faz total parte do nosso dia a dia e a gente precisa realmente criar mais consciência acerca desse tema. E aqui no palco, o grande propósito é incentivar as mulheres a assumirem o palco de suas vidas e seus negócios. E a gente sempre começa querendo saber um pouquinho mais, saber da história. Então, Kelna, você pode contar pra gente a sua trajetória, como é que a nutrição surgiu na tua vida? Conta pra nós. Então, Silvana, a nutrição surgiu de uma maneira, como é que eu posso te explicar? Assim, ela aconteceu. Ela não surgiu, eu nunca pensei em ser uma nutricionista. Sério. Eu, por muito tempo, trabalhei numa área comercial, tá? E também fui induzida pelo meu pai a ser uma delegada. Na realidade, eu cresci com essa ideia de ser delegada. Uau! Acredita? Sim, não sei de onde ele tirou isso. Uhum. Mas por essa intuição dele, esse processo ali, né, de ser delegada e tal, eu cresci. Olha, ele apresentava para a família, para os amigos, a minha futura delegada. Olha, era um sonho dele. O sonho do meu pai era ter uma delegada. E por esse motivador, eu comecei a fazer, quando eu me formei, né, não, ensino médio, falei, vou fazer o quê, né, gente? Para ser uma delegada, eu tenho que viver o processo. Qual é o processo? A graduação de Direito. E aí começou a minha trajetória de estudo com a área de Direito. Mas tem um detalhe, passaram-se 10 anos e eu nunca me formei. Tu acredita? Não era pra ser, realmente, né? Não era pra ser. E só que tem um detalhe, eu me frustrava demais, né? Então eu chorava nas provas, porque a prova do direito eu achava muito difícil, eu não entendia. Só que isso, passaram 10 anos e eu nunca me formei. Então já era pra eu estar formada 2 vezes na área de direito, né? Perfeito. E não aconteceu. E o que aconteceu nesse período todo, né, do estudo? Continuei a estudar bastante. E eu posso até tirar algo importante do direito para hoje, o que eu apresento para o meu paciente, que é a questão do conhecimento e do estudo. Porque o direito, ele me proporcionou isso. Eu tinha que estudar vários, eu tinha que estudar demais. Eram livros assim que tinha que ler, né? Então, eu criei até um hábito diferente hoje de ter conhecimento e o porquê do que para as coisas. De buscar se aprofundar, investir tempo, né? Isso, investir tempo e dinheiro, né? Porque eu tinha que fazer várias compras de livro para aprender. Por quê? Como eu achava difícil o direito, para mim, porque não era meu dom, já entendi isso, né? Não era. Então eu busquei várias ferramentas, né? Para realmente tentar me encaixar ali, mas não deu certo. E no período desse tempo, direito, meu pai querendo uma delegada, estudando muito, porque eu estudava demais, isso é uma prática, eu sempre tenho um livrozinho de estudo. E a minha irmã, ela foi diagnosticada com uma doença autoimune, que é a psoríase. Inclusive, foi até o tema do meu TCC. Já na nutrição. Na nutrição. Olha só, interessante. Isso mesmo. E aí, então, o que aconteceu? Descobri que ela foi diagnosticada e ela entrou no processo de tratamento. Só que ela estava sendo acompanhada, isso eu tô falando há 10 anos atrás, tá? Isso ela estava sendo acompanhada já por profissionais muito qualificados, tá? Psicólogo, fazia yoga, né? Ela estava muito bem equipada numa equipe multidisciplinar. Mas eu entendi que estava faltando algo.
E era voltado à alimentação. Então, como o direito me fazia eu estudar demais, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Mas eu não fui estudar só apenas no Google, né? O senhor do Google. Eu fui estudar realmente o contexto, a profundidade, coisas que uma pessoa sem... Como é que eu posso dizer? Uma pessoa sem um conhecimento técnico não vai estudar, né? E eu fui bem ali a fundo realmente da nutrição e descobri que a psoríase, ela era desinstalada através da alimentação. Acredita? Bingo! Legal. E eu falei, e agora? Que ninguém falava sobre nutrição, nutrição com saúde, nutrição diminuindo patologias, ninguém falava isso, E aí? né? E aí, eu chamei ela para fazer um propósito de 21 dias. Mas eu estudei como que o alimento, como eu pegava a absorção do alimento em 80%. Olha, eu estudei o armazenamento do Porque alimento. não é só ingerir o alimento. Não é só ingerir o alimento. Eu estudei como armazenar o alimento, eu estudei a composição dos alimentos, para poder diminuir essa patologia que ela estava desenvolvida. Eu estudei a higienização do alimento, sem ser nutricionista, sendo estudante de direito. Para vocês verem como que eu sempre digo que se você não persegue o propósito, ele persegue você. Ele me perseguiu, de fato. E aí, então, eu estudei muito sobre tudo. E aí, o que eu fiz? Eu chamei ela. Eu falei, vamos fazer um propósito? E quando ela fez um propósito, eu não disse um motivador, né? Que era para diminuir a psoríase. E aí eu comecei a preparar os alimentos. Acredita que deu certo. Só que deu tão certo que eu também fiz junto. Melhorou. Ela melhorou. E ela não só melhorou. Eu comecei a mudar também. Acredita? Porque quando você come bem, quando você se alimenta bem, o nutriente daquele alimento, ele produz uma ação no teu corpo. Entendeu? Então, tudo que você come é o que você é, isso não é um clichê. E aí, o que aconteceu? Começou a ter mudança em mim. Então, as minhas unhas ficaram melhor, o meu cabelo ficou mais brilhante, meu rosto. Eu comecei a emagrecer. Sim. E antes disso, você tinha hábitos normais, vamos dizer, normais. Normal. Não tinha um hábito, assim, exatamente saudável. Nada. E aí, as pessoas começaram a notar essa diferença. Eu não tinha nem composição alimentar, né? Tipo, era o que tinha, vinha. E as pessoas, o que acontece? Nesse período, eu também trabalhava, né? Então, eu estudava e trabalhava. E eu trabalhava 8 horas corrido. E a minha irmã também. Então, quando eu preparei a alimentação nossa, foi baseada nesse contexto, tipo, de você não ter tempo, né? E hoje a maioria das pessoas que estão com sobrepeso, que estão na obesidade, elas não têm tempo de se alimentar corretamente. E eu e a minha irmã também não tínhamos. E o que aconteceu? As pessoas do meu trabalho começaram a ver o resultado em mim. Eles começaram a pedir minha alimentação. Acredita? Eles começaram a pedir a minha alimentação. E eu fiquei assim, eu falei, gente, eu como isso. Expliquei pra eles que eles comiam, mas eles queriam que eu comia. E eles pediram pra eu fazer a alimentação pra eles, acredita nisso? E aí que saiu a salada pote mel. E eu vou dizer uma coisa, a salada pote mel, que era a composição que eu comia, e a minha irmã estava passando por um terceiro. Eu só preparei a salada pote mel por um motivador, ajudar pessoas. Porque não tinha sentido nenhum de eu ganhar dinheiro, né? Porque virou uma comercialização. E sim de ajudar pessoas. Assim como a nutrição começou para ajudar a minha irmã, e o cardápio foi feito, né, para ajudar pessoas. E aí, aquelas pessoas me pedindo, eu falei, gente, não vou fazer, eu já tenho meu trabalho, né? Eu já tô fazendo a minha irmã e tal. Mas eles me pediram tanto e eu falei, tá bom, entendi meu propósito. Acredita que eu montei uma salada de pote mel que começou meus 5 cardápios. Um por dia da semana. Um por dia da semana, porque nesse período, a minha irmã começou a enjoar a comida. E eu falei, ela não pode parar. Então, eu também já tinha estratégia. E eu fico vendo que, como fez sentido aquele começo, para hoje do meu trabalho atual. E eu comecei a criar estratégia para ela não parar de comer. Porque tem total sentido com o que você trabalha hoje. Porque até algo que você fala, né? A dieta não começa no prato. Não começa no prato. Começa no comportamento, na mente, né? Comportamento, na mente. E aí, o que aconteceu? Eu criei 5 cardápios preparado para cada dia, né?
E comecei a comercializar a saladinha de pote mel. Gente, eu fazia 100 unidades por semana. Tu acredita nisso? Só pro pessoal ali do trabalho. É porque foi um passando pro outro. E a ação da alimentação foi tão significativa em mim, na minha irmã, que as pessoas, opa, eu quero isso. Né? E aí eu comecei a consumir, montei a logística. Então a nutrição, ela realmente nasceu com o objetivo de ajudar pessoas. E eu acho que esse sentido de ajudar faz total diferença numa carreira profissional. Quando você olha com amor pelo indivíduo, quando você, né, quando você entrega aquilo que você não, que ele não espera. A minha irmã não esperava de mim eu ter buscado tanto conhecimento e estratégia e elaboração para a saúde dela e desinstalar uma autoimune, né, que foi a psoríase. E a partir disso, ainda passei para outras pessoas, né? Então, esse ajudar me motivou hoje a ser nutricionista. E aí, o que aconteceu? Parei com a saladinha de pote mel, porque eu ainda estava sendo estudante de direito, trabalhando na área comercial e tudo certo, fazendo a minha alimentação saudável. Mudei de cidade. Quando eu mudei de cidade... Acabou a empresa. Acabou a empresa. Poxa vida. Né? Acabou a empresa. E aí, quando eu mudei de cidade, eu pensei o seguinte, estava numa cidade fria, eu vim de um calor, estava numa cidade fria, e comecei a analisar os pontos negativos e os pontos positivos. Eu sou muito analítica do que eu faço. E eu pensei, aqui eu tenho que estar e me desenvolver nesse lugar, né? Nessa cidade. O que eu vou fazer? Gente, como eu amei o que eu fazia, que era o estudo do alimento, como o alimento produzia na vida das pessoas, pensei eu, não vou fazer direito. Porque eu vou ficar chorando, vai baixar aqui minha frequência, eu não vou evoluir, aí não vai dar certo. Eu vou fazer nutrição. E eu pensei o seguinte, a nutrição é mais fácil. Só que não é mais fácil. Porque a nutrição você estuda não só o alimento, mas a fisiologia do corpo e o funcionamento e ativação dos nutrientes. Então é muito mais complexo o estudo. Mas para mim, como era um propósito, estava em mim, se tornou fácil. E aí eu fiz a nutrição, não falei nada para ninguém, porque estava todo mundo esperando uma delegada. A expectativa da delegada. E cadê a delegada? Já se passava 10 anos, a delegada não aparecia, né? Tava estudando. Tava estudando e não concluí nenhuma faculdade. E aí eu passei, não contei nada pra ninguém, me inscrevi na prova de nutrição, passei. E agora para contar pro meu pai que a expectativa dele não seria atendida. Eu não contei, né? Quem contou foi a minha irmã. Eu falei, conta lá. Um recado. Porque se ele falar alguma coisa, falou pra ela, falou pra mim, né? Então, enfim. E aí ele não me deu parabéns, acredita? Ele falou, sabe o que pra ela? Ele ficou tão frustrado que ele falou assim, ela falou pra ele, pai, a Kelna vai estar fazendo faculdade agora de nutrição. Ela passou. Ele, na mesma hora, não falou nada. E ele falou assim, eu quero que ela se forme. Eu não recebi um obrigado. Um parabéns, nada. Mas assim, quando você tá vivendo o seu propósito, você não se importa com o que você vai receber. Você tá feliz em fazer aquilo que você foi chamado, aquilo que te impulsiona. E a nutrição, ela me impulsionou. Né? Então, eu fiquei triste, né, de decepcionar o meu pai, mas eu estava muito feliz. Sim. E durante 2 anos da minha formação, fazendo nutrição, o meu pai não comentava nada sobre nutrição. Nada. Se eu ligasse para ele e falasse, pai, eu aprendi isso e isso, ele mudava de assunto, ele desligava o telefone e tá tudo certo. Depois de 2 anos, ele foi para um hospital e uma nutricionista, porque hoje a nutrição ela está dentro do hospital, junto com o médico, para fazer o quê? A nutrição desse corpo e a recuperação mais rápida, junto com o fármaco e o alimento. Então, ter a recuperação desse paciente mais rápido. Então, por isso que o nutricionista está ali. Ele é importante. Já vê que conta a importância da nutrição, né? Da alimentação correta. E aí, uma nutricionista tratou meu pai muito bem. Foi lá perguntar como que ele estava, como estava sendo a alimentação, a composição do alimento dentro do organismo, o bem-estar dele, né? E aí a minha irmã, que estava perto, falou, olha, a Kelna vai ser isso, nutricionista. Aí ele mudou. Hoje ele fala para todo mundo, hoje eu tenho uma doutora nutricionista e feliz da vida, né? Então hoje ele está super contente. Então eu vejo que
A nutrição, o que eu posso concluir com esse meu começo de nutrição? Que ela veio realmente para não só mudar a minha vida, porque eu mudei, mas também mudar a vida das pessoas e entender que eu posso levar saúde e bem-estar para as pessoas através das minhas estratégias, através do alimento, faz total diferença. Então, assim começou. Perfeita. E essa tua história, ela tem um sentido assim tão profundo, porque quantas vezes que nós estamos percorrendo um caminho que, na verdade, não foi definido por nós. Não. E as pessoas que nos amam, elas não fazem isso porque elas querem nos prender, tirar a nossa liberdade, mas elas fazem realmente por amor. Né? Sim, amor. E foram 10 anos que você realmente tentou cumprir essa expectativa, Tentei. mas o propósito encontrou você. Sim, bem isso mesmo. E hoje eu entendo que... hoje, quando eu vejo, assim, quando eu recebo os resultados dos meus pacientes, é tão significante, tão para mim, de ver que eu posso ajudar pessoas a mudarem destinos, sabe? E é interessante que também eu pensei na minha área quando eu terminei, né, a faculdade e tal. Meu TCC foi voltado para doença autoimune e eu pensei, eu vou ajudar pessoas que têm autoimune, né? Gente, mas aí eu fui um pouco mais além. Hoje eu trabalho com emagrecimento. E por quê? Você sabia que 80% da população em 2034, isso é uma pesquisa, tá? Vai estar com sobrepeso e obesidade. E sabe por quê? O mau uso da alimentação. Estilo de vida, sedentarismo. Hoje em dia é muito fácil você obter calorias. Você dá 2 passos e tem algo para se alimentar, né? E outro detalhe, a obesidade, o sobrepeso, né? Eu trabalho com sobrepeso, o emagrecimento, ele traz, de fato, quando você emagrece, você não tá só perdendo volume no seu corpo, você não tá deixando somente um corpo esteticamente bonito. Claro que ele fica maravilhoso, mas você está produzindo saúde. E saúde é o quê? Longevidade. E a gente olha, por exemplo, minha avó, né? Ela tem 90, ela não tá mais, mas ela foi com 93, eu acho. Nossa, foi longeva, né? Gente, ela nunca, assim, pouquíssimas vezes ela foi no hospital, tá? A mente dela perfeita, ela tinha... Eu até brincava, né? Que ela fofocava, assim. Eu falei, como assim, gente? A senhora fofoca nessa idade? Então, tipo assim, né? Eu brincava com ela, mas ela é totalmente lúcida, uma mulher saudável. E tem um detalhe, nunca comeu um processado. Então, além da quantidade de vida, é a qualidade desta vida. A qualidade. Minha avó nunca provou uma batata frita. A minha avó... Sabe? Então, eu vejo isso, né? Então, realmente, de fato, não só de distanciar de um hospital ou de um farmaco a alimentação, mas ela também te promove bem-estar. E, inclusive, nós estávamos até conversando, né? Que as pessoas hoje, elas não sabem o que é um bem-estar. O que é bem-estar? É você acordar bem. Imagina, você dormiu o seu sono ali 8 horas, 7 horas, 6 horas, e você acorda disposto. Isso é bem-estar. Mas você dorme 5, 4 horas, você acorda como? Você acorda mal. Parece que foi correr uma maratona à noite e acorda de manhã. Meu Deus, tu acorda assim, tipo, que é isso? E você se sente mal. Aí outra coisa também, bem-estar, é você não sentir dor de cabeça. Tem pessoas que não sentem dor. Eu não sinto dor de cabeça, tá? Porque, não, graças a Deus. 2,5 litros de água, eles fazem parte da minha vida. No mínimo, né? E então... Hoje em dia as pessoas estão se acostumando com o mal-estar. E o mal-estar, ele não é legal. Não é legal você conviver. Aos poucos vai acumulando um cansaço, até mesmo emocionalmente, a pessoa vai acumulando e esse mal-estar em um período prolongado é a fonte de muitas comorbidades, muitas doenças. Muita doença. E quando você vê assim, você tem tipo sinais e sintomas que o corpo fala, né? De fato, o corpo ele fala, ele expressa o que tá ali dentro. Porque além do que a gente tá vendo aqui fora, existe um mecanismo, uma máquina funcionando perfeitamente. E aí você escolhe como que ela vai estar funcionando, se ela vai estar produzindo bem ou se ela vai estar produzindo ruim. E tudo isso é de acordo com o que você alimenta ela. E o corpo é perfeito, o funcionamento é perfeito. Sim, perfeito. Cabe a nós não atrapalhar com as nossas escolhas. Com as nossas escolhas, assim, é bem isso mesmo. E de fato isso. Então, por exemplo, voltando a falar lá da relação à psoríase, a psoríase ela é uma doença autoimune que ela é
ativada através de quê? De circunstâncias, de estresse, traumas emocionais, sentimento. Sentimento faz total diferença. É gatilho para manifestação. Ativação de doenças. E mais a alimentação. Então, é todo um contexto que, aonde tem um reflexo? No corpo. Perfeito. E eu gosto muito quando você fala essa questão de o emagrecimento de dentro para fora, essa abordagem diferente, porque já é fato, nós já percebemos que você tem uma densidade de conteúdo, que você trouxe essa bagagem lá do direito e continua estudando muito. Eu já vivenciei um pouquinho a rotina da Kelly, eu vi que realmente ela estuda muito. Sim. Então, a gente percebe que não é essa coisa de passar um plano alimentar e Não. boa sorte. Tchau. Volta daqui a 30 dias. E isso faz muito parte do teu método. Esse método que, inclusive, o nome é TDF, Transformação de Dentro para Fora. Conta para nós um pouco sobre esse método, essa filosofia. Já vem falando sobre isso, mas isso tudo faz parte dessa tua abordagem, dessa diferenciação. Sim, claro. Inclusive, vou te explicar como aconteceu, tá? Ao contexto, quando eu mudei de cidade, entrei na nutrição, tudo maravilhoso, só que tinha um detalhe. Eu evoluí 10 quilos a mais e eu estava com sobrepeso. Acredita? Ah, você vivenciou na prática. Sim, eu fui à já prática. achei que era só a gente aqui. A nutrição veio através da minha irmã, né? Para ajudar ela. E o método veio em mim. Uhum. Olha só, eu vivi a prática nos dois sentidos. E eu estava com sobrepeso, 10 quilos a mais, eu sempre estudei demais, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, diligente naquilo que eu faço. E aí, o que acontece? Eu não conseguia emagrecer. Acredita? Com toda a técnica, não era técnica. Com toda a disciplina que você já possui em outras áreas, nesta especificamente não conseguia. Eu também já estive lá, eu já estive com sobrepeso, já tive dificuldade para perder peso depois da gestação. Sim, nossa, e eu me cobrava demais. Por quê? Nós somos tendenciosos a olhar para o lado. E eu olhava, comparação, né? Como eu, dedicada em estudo, sabendo o plano alimentar, sabendo a característica do alimento, por que eu não emagreço? Por que eu tô vendo um emagrecer, outro ali na frente, eu não emagreço? E aí, o que aconteceu? Eu entendi que dieta não começa no prato, e ela começa em você. E aí eu sou o meu meio de produto, né? E esse é o bordão já, para quem Sim. vai acompanhar agora e ainda não conhecia o trabalho da Kelna, esse é uma frase de posicionamento sua, Sim. inclusive no teu Instagram. No meu Instagram, sim, bem isso mesmo, porque a dieta não começa no prato. Como assim dieta não começa no prato? Não é só um plano alimentar. Se você não linkar o seu pensamento, o seu sentimento, o seu corpo não vai ter a reação ativa para progredir num plano alimentar, num projeto futuro. E o que eu entendi? Que a nossa mente, ela produz nossa vida. Tudo que você é, ela vem decorrente do que você pensa. E a maioria das pessoas que hoje estão com sobrepeso, elas não se veem mais magra. E eu te falo isso por mim, eu não me via magra. Por isso que eu não estava magra. Tendo todo o total conhecimento. Eu acho que eu trago até uma tranquilidade agora para as pessoas que estão vivendo ali. Que você já passou pelo processo. Passei pelo processo. Segundo ponto, o seu coração, seus sentimentos, ele move o seu corpo. Você sabia disso? E existe um sentimento chamado tristeza que vem da frustração. Como eu me sentia? Eu não me via magra e eu me sentia frustrada. Porque eu me achava incapaz. E esse sentimento de frustração me gerava um sentimento ativo de tristeza. E o sentimento de tristeza é algo que te paralisa. Pessoas tristes, elas não andam. Você sabia disso? Elas não têm uma esperança, elas não conseguem ver o entorno. Tem vontade de vivenciar. Não tem. E aí eu entendi que eu precisava alinhar os meus pensamentos, os meus sentimentos, e o meu corpo começou a ter uma ação diferente. O que aconteceu? O meu corpo começou a produzir de fato aquilo que eu desejava.
que era o quê? Ter uma vida saudável, ter um emagrecimento, diminuir sintomas, porque com 10 quilos a mais, você já tem alguns diagnósticos. Cardiopata, já tem sinusite, rinite, já aparece tudo que é inflamação. Dores no corpo, sobrecarga nas articulações. Fadiga, cansaço. Não imagina você tá levando 10 quilos a mais que não é seu. Né? Você tá carregando, então você fica mais cansado de fato, então por isso que vem a fadiga. Enfim, comecei a desenvolver um monte de coisa e aquilo tava me incomodando demais. Eu não queria viver aquilo. Não era meu. O que eu tenho que ir, sabe? Eu quero bem-estar, eu pensava, E isso né? tudo você concentrou toda essa tua experiência, toda essa tua vivência, a técnica, os estudos, todos nesse método. Nesse método, sim. Aí eu entendi que para emagrecer, precisava linkar pensamento, sentimento e o corpo transformava. E aconteceu comigo. Quando aconteceu comigo, eu falei, eu preciso levar para as pessoas. As pessoas precisam saber que existe um método eficiente que faz sim elas atingirem resultados de menos 11, que é o que eu já tive com pacientes, sendo que sem através do farmaco. Porque hoje em dia é muito fácil falar emagrece com farmaco. Mas emagrecer com saúde. Emagrecer estando feliz. Emagrecer criando um estilo de vida. Que é isso que hoje eu tenho. E é isso que os meus pacientes vivem. Aí o que eu criei? O método TDF, que é a transformação de dentro para fora, né? Que linka pensamentos, sentimentos e o corpo. Fantástico, Kelna. Esse processo, eu acredito que todas as pessoas estão passando, ou já passaram, ou vão passar em algum momento de suas vidas por essa busca. A gente observa isso pelos dados, realmente, que Sim. é cada vez essa mistura de emoção com aí dá vontade de comer um chocolate, e aí perde o controle. E esse pilar que você traz, né, dentro do teu método, que é o corpo, realmente, a gente passa a observar que existem as escolhas, né? Sim. E quando se fala da fisiologia, tem algo que eu também dei uma estudada aqui para falar contigo, que é essa modulação da microbiota. O quanto que isso impacta da pessoa realmente ter essa autogestão, esse autocontrole. Porque, por exemplo, em algum ambiente você vai chegar e lá terá uma mesa linda, maravilhosa, mas você terá que estar plena ou pleno e dizer, ok, não quero, estou pleno aqui, feliz, não irei comer. Tem essa questão fisiologicamente falando? Sim, tem. Agora, falando do corpo, né? O corpo, ele tem a total ação relacionada com as suas escolhas, como você mesmo apresentou. E as escolhas, a gente fala, escolher o melhor, né? E falando sobre estudos científicos, existe o nosso corpo, ele tem 2 cérebros. O da cabeça, né? Que é aqui o cérebro central, e o intestino. O intestino, ele tem a conexão através de nervos, tá? Com o cérebro. E o intestino, ele pede alimentação. Por quê? O intestino, ele é uma flora intestinal. O que é flora intestinal? É a localização onde fica bactérias. Para quem não sabe, hoje nós somos indivíduos mais com micro-organismo do que células. Sim, nós temos 67% de micro-organismo, entre bactérias, fungos e enfim. Então, 67% não é humano, é outra coisa. É uma bactéria, sim, são micro-organismos. Certo. E aí, o que acontece? Existe micro-organismo que faz a colonização no intestino. Então, por exemplo, você sabia que foi feito um estudo, tá? Estudo científico, que pegaram a microbiota de um indivíduo obeso, aplicaram em ratinhos saudáveis. Adivinha o que o ratinho obeso fez? Ele começou a pedir comidas de doces e açucaradas. E ele, num período, tipo, uma média ali de 1 ano, 6 meses, teve uma evolução, tipo, de 4 a 5 quilos. Isso é muito Então, o ratinho era saudável. Saudável. E foi inserido uma parte da microbiota de um indivíduo obeso. Obeso. E ele passou a ter comportamentos diferentes. Comportamentos diferentes. E se tornou obeso. E se tornou obeso. Diferente em quê? Composição alimentar, tá? Açucarados e lipídios com gorduras saturadas. Tu acredita nisso? Alimentos ultraprocessados. E aí, pegaram também uma microbiota de um indivíduo saudável, magro, né? Saudável, magro.
Por que eu ressaltei essas duas opiniões? É porque tem gente que tá magro e não tá saudável, tá? Tem que cuidar, gente. E um indivíduo saudável, magro, colocaram no ratinho. E o ratinho não fez escolhas, ele fez escolhas saudáveis. Aí, o que isso quer dizer com esse estudo, né? Que existem bactérias que te impulsionam no seu organismo em pedir alimentos gordurosos. Então, sabe aquela compulsão alimentar, né? Não é só o seu instinto ou a sua genética, né? Que a maioria fala, a minha genética. Ou não. só o emocional que está abalado. Ou só o TPM. emocional, a TPM, ou então a ativação, né, já de patologias como a tireoide, né? Não, gente, existe uma bactéria chamada Firmicute, olha, ela tem até nome, tá? E ela faz a conexão com o nervo vago, que faz o pedido de comidas com doces e salgados em excesso, que é a dieta ocidental, que são esses ultraprocessados. Acredita nisso? Dá nada, não quero essa bactéria comigo, não. Sim, e aí o que acontece? Por que esse estudo eu também fui atrás, né? Justamente porque eu já estava alinhando o pensamento do meu paciente, o sentimento dele e o corpo. Como é que eu ia produzir, fazer com que esse corpo produzisse através da alimentação o emagrecimento? De fato. E aí eu entendi isso dessa composição da bactéria, né? Que ela faz esse pedido da alimentação e de dietas ocidentais, que é essa dieta que a gente vê, batata frita, doce, salgado, refrigerante. Altamente concentrado em açúcar, gordura. Sim, sim. Enfim. Então, o que coisas acontece? Que o cérebro fica ouriçado. E eu sempre até brinco, né? Quando eu vejo alguém comendo ali um docinho, eu digo, olha, você tá alimentando a bactéria que tá em você. E faz total sentido, porque realmente tem períodos que você tá indo bonitinho, toma água, come as saladinhas, legumes, e aí um belo dia você decide comer uma pizza e tomar um sorvete, enfim. E aí parece que aquilo fica te perseguindo realmente. E eu vou então o ideal é não sair da rotina. É, bem isso. E outro detalhe, o nosso organismo, você se alimentou de alimentos industrializados, ultraprocessados. Ok, vamos falar ultraprocessados. Ok, depois de 3 dias você está fazendo o pedido daquele alimento, acredita? Por quê? O nosso intestino, ele faz absorção muito rápida de bactérias. Ele é preguiçoso, tá? Então, se você colocou uma bactéria ali diferente, ele vai pedir aquilo, ele vai alimentar aquela bactéria. Então, qual é a ideia, né? É você não alimentar essa bactéria. É você realmente fazer as escolhas certas. Então, às vezes você pensa, eu vou comer uma pizza. Eu vou comer uma torta. Mas e aí? Depois de 3 dias você vai Como eu vou lidar com isso depois? Depois de 3 dias, como é que vai ser, né? Então, ter essa consciência alimentar, que inclusive é uma das coisas que eu trago também, a consciência alimentar, muda todo o sentido da dieta. Sim. Então, sabe aquele, você tem um dia do lixo. Quando você entende que você não está só falando de comportamento, mas que tem um micro-organismo, que tem um funcionamento, eu tenho certeza que você vai pensar 2, 3 vezes antes de se alimentar ou viver o tal do dia do lixo, né? E até a pessoa tendo essa consciência, ela já vai saber que comer o chocolatinho, aquilo vai ficar perseguindo, vai sonhar, vai ter pensamentos compulsivos. E depois de 3 semanas, e eu ainda te digo mais, tá? 3 semanas? 3 dias? 3 semanas. 3 semanas? Aliás, desculpa, 3 dias. 3 dias. Um detalhe. É bem próximo. Se fosse 3 semanas, né, tava tranquilo. Mas é porque eu vou falar de semana. A nossa microbiota, ela se modula em 8 semanas. Então, por exemplo, pessoas que estão consumindo alimentos ultraprocessados, ela já tem uma microbiota ativa com essas bactérias. Então, em 8 semanas, você é capaz de mudar toda a sua microbiota. Toda a microbiota. 8 semanas, um mês e 8 semanas você já tem uma microbiota modulada. Só que, por isso que eu digo, viver o processo de emagrecimento, que é o meu método de trabalho, o meu método de trabalho é o processo de emagrecimento. Você saber viver o processo de emagrecimento traz resultados. Sim. Então, e detalhe, estilo de vida. Por isso que só 21 dias não vai regular totalmente a microbiota. Não vai. E aí a pessoa vai continuar naquela compulsão, vai continuar não vai. com... Enfim, né? Não vai. E, então, entender, né, o processo. Eu sempre digo que o emagrecimento para pessoas que estão hoje com sobrepeso é interessante sim você viver 90 dias. Tem um dia do lixo.
tem certeza que tu Pra quer que viver? você quer comer lixo? Aham. E aí, mas assim, mesmo com tudo isso, porque eu também entendo meu Até paciente. esse nome, né? Eu brinquei aqui, esse nome, Dia do Lixo, pega, né? Se a pessoa tiver consciência, né? Claro, a gente come de vez em quando alguma coisinha, né? Não vamos, né? Sim. Mas, assim, colocar uma carga emocional que tem que haver um dia, né? De coisas que não são tão boas, né? Sim, e detalhe, eu tenho um paciente, por exemplo, agora mesmo tá atendendo um paciente, mulher, mais 57, e ela tá com sobrepeso, né? Tá com 17, 12 a mais quilo. E ela, no primeiro mês, ela deu algumas vaciladas, né? Uhum. E ela tentou se culpar. Aí eu trouxe ela pra perto, né? E eu falei, calma, o processo precisa ser vivido. Você errou, mas você está comigo. Inclusive, até uma frase minha, né? Que eu digo que o processo é seu, mas na sua caminhada você não está sozinho. Algo diferente também no meu processo de emagrecimento é que o meu paciente, ele está comigo. Eu entendi isso também, que precisava ter um acompanhamento mais preciso, porque eu não tive ninguém para me acompanhar, mas eu estava com os meus estudos. Por isso que é importante essa troca, né? Saber que tem alguém dedicado, investindo em você, investindo tempo. E a gente que está buscando essa mudança, e a gente fica tentando fazer sozinho. E acaba que começa e se frustra, e começa a pensar que não é pra gente, que não vai dar certo mesmo, mas é o momento da gente também tomar consciência de que, ok, não estou conseguindo sozinho, eu preciso de um profissional, de uma profissional que vá me auxiliar nessa jornada, que eu não consigo sozinho, né? Aí vem investir um tempo, investir dinheiro, né? Investir em algo que realmente vai trazer para mim o resultado. Sim, é bem isso mesmo. Investir, por exemplo, na minha carreira profissional, Silvana, eu faço mestrado internacional. Então, eu invisto o meu tempo e o meu dinheiro para apresentar para os meus pacientes algo significativo, né? O a mais, o diferencial, né? Então, isso faz total diferença. E também, por exemplo, falar sobre isso, eu tenho um paciente que ele me procurou porque ele procurou fazer sozinho. Porque o que acontece? Hoje a internet, eu sempre digo que ela é um mundo de 10 cabeças, né? Um bicho de 7 cabeças. E você escolhe qual cabeça você quer ser guiado, né? Então ali você tem uma vasta informação, principalmente ligado à nutrição, né? Então, por isso que eu digo, dieta não começa no prato, porque se começasse de fato no prato, você abre a internet, tem um monte de cardápio ali. E não só cardápio, pessoas falando, né, também sobre o conteúdo. E por que hoje a gente tem um gráfico, né, pelo governo mesmo, pelos dados científicos ali, informação científica, que a população hoje está obesa, né? Então, você vê que não é só apenas um plano alimentar, e sim um comportamento. E o que acontece? Você procurar esse profissional que vai te direcionar o como fazer, por exemplo. Meu paciente hoje ele entende que existe uma bactéria, que é necessário a gente passar 8 semanas juntos. E se ele, né, se fugir um pouquinho, Dá uma deslizada. eu tô ali com ele, sabe? Eu tô ali com ele para orientar ele, para não deixar ele permanecer em sentimentos que vai paralisar ele no processo, né? Inclusive, para te ter uma noção, eu tô até investindo tempo e dinheiro, tá? Uhum. E uma nova ferramenta para dentro do meu método. Porque o meu método, eu tenho ferramentas o qual eu aplico nos meus pacientes. Então, agora eu tô fazendo a elaboração de uma ferramenta para realmente o paciente entender o comportamento dele alimentar. Porque tem gente que é muito rápido em fazer, né? Eu tenho um paciente que emagreceu menos 11 quilos em 2 meses. Mas o comportamento dele era um comportamento ativo, que fazia. Mas eu tenho um paciente que está emagrecendo já comigo há 3 meses. O que acontece? O comportamento dela é aquele de fazer pouquinhos em pouquinhos, mas vai chegar no objetivo. Uhum. Entendeu? Então, hoje ela já tá com... Constância, né? Então, é entender cada um. Uhum. E isso faz a diferença também no processo de emagrecimento. É você entender. E tem muita gente que se frustra porque não entende seu comportamento alimentar. E sabe o que acontece? Acha que o outro emagreceu 11, ela também tem que emagrecer 11, só que o comportamento dela é outro. Então, eu trago também essa informação para o meu paciente. Inclusive, estou investindo agora tempo e dinheiro, porque eu preciso estudar ainda mais, né?
para justamente trazer essa ferramenta mais assertiva no processo de emagrecimento e gerando resultados importantes no emagrecimento saudável. A gente percebe que realmente o alimento é o remédio. E tem outro elemento que você estava comentando antes da gente iniciar a gravação, que é do óxido nítrico. Sim. O que acontece, gente? O óxido nítrico, ele é uma molécula gasosa que faz o funcionamento do corpo em ação. Como é que funciona isso? O nosso corpo, ele precisa de um gás para fazer a vasodilatação das nossas artérias e promove uma ação. Por exemplo, se você tem mais disposição, se você tem mais força para treinar, se você tem mais força também na saúde sexual, o homem, que é a qual eu quero trazer essa informação para vocês, é por conta da vasodilatação. Tá? E o que acontece? O óxido nítrico, ele é produzido no nosso organismo. Homens, a partir de 30 anos, olha como isso é sério, a partir de 30 anos eles passam a diminuir a produção. Para te ter uma ideia, aos 40 anos, que é o vigor do homem, ele está produzindo apenas 50% de óxido nítrico. Uau. E isso, o que acontece? A vasodilatação dele está menor. E ele tá achando que o problema é nele, que o problema é na mente dele, ou o problema é na mulher dele, ou qualquer coisa. E não é apenas o funcionamento do organismo. Que ele pode incluir na alimentação. E pode incluir na alimentação. A mulher, o óxido nítrico, ela passa a diminuir a partir dos 50. E não é, então, não. Olha só, interessante. Mulher, sim, né? Então, o que acontece? Pra você ter uma noção, 70 anos, o homem ele só produz 20% desse óxido. E aí eu te pergunto, como que você pode fazer essa vasodilatação através do alimento? Com certeza essa já era a pergunta que está permeando a mente das pessoas. Como? Sim, como eu tenho mais gás, tem que mais comer? ação? O que tem que comer? Muito simples. Produtos inorgânicos de nitrato. E tem um detalhe. Lembra que eu estava falando sobre microbiota? Microbiota, lembra que eu falei sobre as bactérias que vivem ali no intestino? Existe também uma flora bactéria, uma flora uma flora bucal, que é a colonização de bactérias na sua boca. As bactérias, ela é o receptor de alimentos. O que acontece? O alimento, ele se transforma em moléculas, né? E aí a bactéria, ela é receptor. Então, as bactérias são boas, tá? Tem bactérias ruins, óbvio, evidentemente, tem bactérias boas. E aí ela se conecta com o alimento e ela produz uma ativação de moléculas que o corpo vai produzir dentro do organismo. E eu vou te dizer o que é isso aqui agora na mais plástica, Traduz, né? Traduz. O que acontece? Quando você come produtos inorgânicos de nitrato, você precisa mastigar esse produto, esse alimento, na boca, para quê? Para que a bactéria seja o receptor desse nutriente e ele ative dentro do seu organismo o que a gente precisa, que é o óxido nítrico. E aí, o que é feito? Mastigou o alimento de nitrato. Que alimento é esse? Todo mundo quer saber. É esse alimento inorgânico de nitrato? Pelo amor de Deus, conta pra nós. São verduras crua. Então, por exemplo, você encontra na beterraba, na cenoura, no couve, no espinafre. Você encontra. Cru. Isso mesmo. E aí só que você precisa mastigar. A maioria hoje das pessoas não mastigam. Se fizer suco verde, não adianta. Espera um pouquinho na boca. Ah, tá. Espera um segundinho ali na boca, deixa a bactéria conectar. Lembra da bactéria boa? Todos os homens que ouvirem esse podcast vão tomar suco verde, comer salada. Sim, vão comer salada e vão mastigar, porque a maioria dos homens não mastiga. Aliás, a maior população não mastiga direito, sabe? Alimentação rápida. Isso é um erro total, porque não faz nem ativação da bactéria ali. Já começa na hora que entra na boca, não é só engolir, né? Não é só engolir. E aí, o que acontece? Quando você tá mastigando o produto nitrato, ele se transforma na boca em nítrico. Uau! Sim. Somos realmente uma máquina perfeita, né? E ele passa... Só não sabemos, às vezes, usar muito bem. Não sabemos usar de bem. E aí ele passa pelo organismo. Quando ele tem contato com ácido, ele se transforma em óxido nítrico. Então, não é só comer, é você comer, mastigar e o alimento faz o processo todo interno. E aí ele se transformando com ácido, vira óxido nítrico e manda para o intestino saudável, por isso que é a importância de você ter uma alimentação saudável. O intestino saudável, ele pega essa molécula, esse gás,
e manda para a corrente sanguínea. Então, você tem o quê? O gás de ação, o gás ativo. Por isso que fala, dá um gás. E aí, tudo isso adivinha com o quê? Com alimento. Olha só Então, eu que até maravilha. brinco, né? Que é o Viagra natural. Para os homens, né? Arrasou. Entendeu? Então, tipo, isso faz diferença. Eu sempre digo que você sabe, não é só alimentação, é um contexto, né? Então, você saber os componentes dos alimentos, tipo, opa, como é que eu potencializo esse alimento no meu organismo? Ou como eu posso trazer o benefício? Porque existe alimentos que atrapalham a absorção, existe alimentos que potencializam a absorção. Então, eu saber onde eu colocar cada um faz total diferença. E aí, não é somente a caloria, que é hoje que todo mundo se vê, né? Ai, caloria. Não, gente. É você saber fazer a combinação certa. Se você sabe fazer a combinação certa, você tem a caloria ideal para o seu corpo, que é importante. Linkou os macros e os micronutrientes, que é importante também na base de um plano alimentar. Você tem emagrecimento menos 11 em 2 meses, saudável e detalhe, sem dizer... Que saco essa dieta. Eu fiz agora um plano com uma paciente minha e eu apresentando o cardápio, ela disse, nossa, eu amei meu cardápio. Mas por quê? Alimentação saudável, alimentação de fácil acesso, uma alimentação de verdade e saborosa. Então você emagrece, feliz e comendo bem. Outra coisa também, Silvana, que eu acho interessante, que é uma coisa que eu pratico com meus pacientes, você fazer uma anamnese muito bem elaborada, e inclusive eu até agradeço ao direito, porque eu tenho que fazer uma boa investigação. Então eu até brinco com meu pai, né? Pai, eu investigo, mas não mais um crime, e sim a saúde das pessoas, né? E eu sempre digo que a alimentação, uma anamnese muito bem elaborada, em estilo da pessoa, faz total diferença. Por exemplo, os meus cardápios, eles também são preparados para ter um convívio familiar. Isso também faz diferença. Total, porque cada indivíduo está vivendo a sua vida, não é igual para todo mundo, né? Eu tive uma paciente que ela chegou comigo que uma pessoa indicou ela a comer carne macerada. Já ouviu falar isso? Não. Então, é uma carne que o valor dela de 1 quilo é quase, se não é a mais, tá? De R$1.000. Uhum. É uma carne muito boa, é uma carne fina, é uma carne que tem gordura boa, é maravilhosa. A carne não tem o que falar, tá? Só que esse plano alimentar, para ela, que tem 4 pessoas na família, não seria acessível. Uhum. Imagina só, ela comendo uma carne diferente e o filho, o marido, não podendo consumir o alimento. Junto, porque não faz parte do contexto ali, imagina, né? Então, assim, você também pensar não individualizado, sim, mas que ela possa fazer em um ambiente com as pessoas com qual ela convive, né? Quando ela possa olhar, e aí torna o quê? Alegre, se torna tranquila em fazer, sim, né? Então, por exemplo, o que eu tô consumindo não é tão diferente do que minha família está consumindo. sim. E quem sabe a família também não vai querer consumir o que ela está consumindo. E muda esse paradigma de que quando você está fazendo dieta, parece um peso, né? Você fala, tô fazendo dieta. Parece que é uma carga, uma coisa negativa. Sim. Aí a pessoa olha pra você, nossa, parece que você tá com uma doença, né? Sim. Ai, sai pra lá, você tá fazendo dieta. Mas não tem que ser assim, né? Não, e tem que ser saudável. Uma das coisas também que eu ensino dentro do meu método TDF é que eu peço para não postar. Eu não posto meus pacientes. Por que eu não posto? Porque a dieta, ela é também emocional, tá? Então, quando você diz para uma pessoa que você tá vivendo uma dieta, tem gente que quer se afastar, porque se você estiver fazendo a dieta errada, você fica cansado, né? Mas você fica chato. Ai, que saco, eu tenho que comer isso e tal. Quando você faz a dieta certa, a minha não. Mas o que acontece? Quando você diz que você tá vivendo dieta, você já viu aquele ditado até que diz assim, quando você diz que tá com dieta, todo mundo te oferece um doce? Ah, sim. Parece que é uma lei da atração. Assim, igual entrar numa fila que a fila estava andando e a sua estava parada, né? Sim. Basta você trocar que a fila para, né? É bem isso. Então, o que acontece? Lady Murphy, acho que é. Quando eu falo com os pacientes, não diz que você tá com dieta, por quê? Porque eles vão tentar te sabotar de qualquer maneira. Vai. E não é porque a pessoa não gosta da outra. É apenas instinto. Uhum. Eu lembro que eu não como carne vermelha, mas meu ecossistema está bem fortalecido. E isso eu fortaleço também o ecossistema do meu paciente para que ele possa viver de fato o processo de emagrecimento. Mas eu chegava em ambientes, eu dizia assim, eu não como carne vermelha. Óbvio, evidentemente, que eles tentavam automaticamente me fazer comer
carne vermelha, Uhum. né? A bovina ali. E só que o meu ecossistema tá bem fortalecido e eu não comia. Mas e aí? E eles tentavam de tudo qualquer jeito, mas é intencional, sabe? Sim. É essa questão de domínio, de mostrar, eu fiz ela comer, Uhum. né? Ela não foi forte com a opinião dela e os objetivos dela. Sim. E tem muita gente caindo hoje com as ofertas. Uhum. E é impressionante, né? Todo mundo te oferece, dizer que tá com dieta, esquece. Vai aparecer um doce, uma torta, um aniversário, você vai ser convidado não sei pra onde. Então E guarda pra ti, guarda no coração. Guarda, deixa estar bem, Uhum. deixa estar evoluído, deixa estar forte. Olha, recebemos hoje um docinho. É verdade. Uhum. Eu recebi com muito carinho, porque eu vi o carinho que eles fizeram aqui com a gente, né? Vou comer? Não, mas eu recebi com carinho, né? Uhum. Então, participei, agradeci. Então, Até porque as assim. pessoas, elas não estão vivendo o nosso processo, né? Elas Sim. estão vivendo suas vidas. A sua. E a gente não precisa moldar exatamente o ambiente, mas sim buscar se adequar a ele e viver a nossa própria busca, né? E entender também o firme propósito. Por que você está vivendo o processo de emagrecimento? Uhum. Então, você entendendo que o seu propósito, porquê do que, faz total sentido, né? Então, faz total sentido para você saber dizer não e você também saber escolher o sim, né? Eu tenho uma paciente que ela foi numa pizzaria e ela não comeu nenhuma pizza, ela confraternizou com todo mundo feliz e alegre e Uhum. ela não quis comer, não porque eu não mandei, tá? Ela sabia. É porque ela não quis, não porque ela não podia. Ela Que não quando você quis. fala assim, não posso, aí parece que a pessoa fica até com dó. Mas quando você fala não quero, aí é um grito seu de eu sou uma pessoa que eu tenho autocontrole e eu não quero. Não E tá tudo bem. Tudo então bem. trocar ou eu não posso por eu não quero, né? E detalhe, recebi até recebi mensagem dizendo assim, olha, ela não comeu nada? Que tu fez com essa mulher? Lavagem cerebral. Sim, ela super feliz ali, celebrando com eles, mas ela não quis, porque ela entendeu o processo. Uhum. Ela entendeu o porquê dela estar vivendo isso e o que espera ela no futuro, né? Eu sempre digo que saúde é longevidade é vida, é desfrute, é você ter mais tempo com quem você ama, é você ter mais tempo com pessoas, é você ter mais tempo para realizações suas. Então, para mim, a nutrição é isso, e levar isso para as pessoas me motiva. Você vê que eu falo feliz da vida. Eu amo isso, gente, eu acho maravilhoso. Mas é realmente, de fato, é poder levar um sentido diferente para o outro. E assim como um resultado que a gente quer para a nossa vida em outras áreas, a alimentação também. Eu estou o tempo todo investindo no meu corpo, né? Sim. Que Ana, ficou muito claro que você é uma nutricionista diferenciada, Sim. que leva muito resultado. E acredito que esse método, ele tem, assim, um propósito muito bonito, que é realmente guiar essas pessoas, né, nesse objetivo que a gente sabe que não é fácil de alcançar. Não, é desafiador. E eu quero que você fale, então, para nós, onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Dá aí os teus endereços. Então, você pode me encontrar no @kelnanutri, tá? Vou até ali eu coloco algumas informações. E no meu link também tem o acesso aonde você fala com a minha secretária e ela vê um horário. E você consegue também agendar a sessão do método. E um detalhe também, o método, ele é feito da seguinte forma. Ele é feito de 3 pilares. Então, você tem a consulta nutricional, você tem a sessão do método e você também tem um retorno. E tudo isso em 30 dias. Então, é um acompanhamento super preciso, né, com o paciente, né? Então, por isso que a gente tem esses resultados. Então, gente, é super fácil de me achar e aguardo vocês. Maravilhosa. Kelna, eu queria que, assim, para a gente finalizar todo esse conteúdo, porque eu acredito que quem nos assistir ou nos ouvir já sairá fazendo novas escolhas mais saudáveis. Vai ser automático, assim. Sim. Mas deixa uma mensagem final para as pessoas, no aspecto geral. Já deu para entender muito Sim. que dentro do teu método é individualizado, que a pessoa pode esperar ter um atendimento super personalizado de acordo com com seus comportamentos e necessidades. Mas em um aspecto geral, qual mensagem que você deixa para aquela pessoa que está ali tentando emagrecer e não está conseguindo?
Primeiro momento, você precisa entender, né, quem é você de fato. Segundo momento, você precisa procurar uma ajuda. E não é vergonha e nem frustração você ser acompanhado. E entender que se você chegou aonde você chegou, porque você caminhou sozinho, né? Então, caminhar com um profissional vai te levar a um outro direcionamento, e um direcionamento te leva a um novo destino de vida saudável. Entender também que a alimentação, ela muda vida, ela te leva para uma melhor versão, que é o seu estado de bem-estar e saúde, que é o que você merece. Nós nascemos para ter saúde, nosso corpo funciona muito bem, e viver em bem-estar. Fantástica! Kelna, muito obrigada por todo o teu conhecimento compartilhado aqui. Vamos fazer escolhas mais saudáveis a partir de hoje. Entre em contato com a Kelna para conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre o assunto, porque ele rende, né? Sim. E, mais uma vez, então, muito obrigada. Até o próximo episódio. Eu que agradeço, Silvana. Obrigada pela atenção e pelo convite também. Tchau, tchau. Tchau.